Vamos tratar um pouco da fenomenologia do Brentano, né, e da contribuição do Brentano para a fenomenologia como um todo, e em específico para as abordagens fenomenológicas existenciais. A principal característica da fenomenologia do Brentano é que ela é um empirismo fenomenológico, especificamente o empirismo fenomenológico, né? Uma característica marcante da fenomenologia, né, e das abordagens fenomenológicas existenciais de psicologia e de psicoterapia é que elas são abordagens fundamentalmente empíricas, né? E deixando de ser empíricas, elas perdem a sua característica fundamental, né? Empírico, nesse sentido, né, ele quer dizer especificamente sem teoria, na ausência de teorização, né? Nós temos um modo de vivência, né, que é o modo fenomenológico, que é compreensivo e implicativo, né, que é anterior ao modo teórico de nós sermos, né? Os existencialistas dizem assim: anteriormente a qualquer reflexão sobre mim mesmo, eu sou, né? A existência, o fenomenal, é exatamente esse ser que é um devir, né, que é anterior à teorização, que é anterior à reflexão, né, e que, portanto, ele é pré-reflexivo, né? Ele é fenomenológico existencial, ele é compreensivo, implicativo e ele é pré-reflexivo, pré-teórico. É um modo de ser que é pré-reflexivo, que é pré-teórico, né? Quando esse modo de ser, que é vivência de possibilidades e desdobramento de possibilidades, né, se desdobra, quando a vivência da possibilidade se desdobra, né, a vivência da possibilidade que se constitui como consciência e que é o que a gente chama de ação, né, depois do desdobramento da possibilidade, né, desdobramento esse que é o modo de ser do acontecer, né, se constitui o modo de ser do acontecido. E o modo de ser do acontecido, ele se caracteriza como um modo especificamente teorético de ser, um modo especificamente teórico e reflexivo de ser, né? No qual a possibilidade que se desdobrou no acontecer, né, se constitui como coisa, se constitui como acontecido, né, e, em particular, se constituem como acontecidos o sujeito e os objetos, de um modo tal que a teoria é um sujeito acontecido que contempla objetos acontecidos, né? A teoria é essa relação entre sujeitos e objetos, né, enquanto acontecidos, e que se dá especificamente no modo de ser do acontecido, né? Então, o modo teorético de ser é o modo de ser do acontecido, não é o modo de ser do acontecer. O modo fenomenológico existencial, enquanto modo de vivência de possibilidades e de desdobramento de possibilidades, modo de vivência compreensiva e implicativa, né, modo de vivência da ação, né, é o modo de ser do acontecer e é caracteristicamente não o modo de ser do sujeito, mas é especificamente o modo de ser da ação e o modo de ser do ator. O modo de ser teorético é da ordem da contemplação. É o modo de ser do espectador que contempla objetos. O sujeito é um espectador que contempla objetos. O ator não é espectador. Nós podemos dizer que o ator é um inspectador, especificamente, né? E o modo de ser do ator é completamente diferente do modo de ser do sujeito. Porque o modo de ser do ator é ação, é acontecer, é vivência do acontecer, vivência fenomenológica, compreensiva, implicativa do acontecer. E o modo de ser do sujeito é o modo de ser do acontecer, é o modo de ser da contemplação de objetos. Então, quando nós falamos de empirismo, frequentemente nós pensamos no empirismo objetivista, né? O empirismo que se desenvolve a partir do empirismo inglês,
né, e que tem toda a perspectiva do pragmatismo como parte dele, né, e que é um tipo de empirismo. Mas é um tipo de empirismo objetivista. É um tipo de empirismo que se dá no modo acontecido de ser, no modo de ser do sujeito que contempla objetos. Ele é objetivista exatamente porque ele privilegia o polo objeto na relação com o sujeito, né? Sujeito esse que se esmera em descrever o objeto, né? O objeto que é acontecido, né? Mas que o sujeito se esmera em descrevê-lo, né? O mais fidedignamente possível, né? Por isso que é um empirismo, ele não se dá, né, com o concurso da teoria especificamente, né? Mas ele se dá nesse modo acontecido de ser, né, que é o modo de ser do sujeito e do objeto, né? E que se traduz por essa fidedignidade da descrição, né, que o sujeito pode fazer do objeto. A própria teoria ela passa a ser considerada erro epistemológico, né? Porque ela seria um afastamento do sujeito do objeto. Quer dizer, o sujeito ele tem um encargo de descrever o objeto. Então, teorizar seria se afastar dessa descrição do objeto, seria um erro epistemológico para o empirismo que assume, portanto, inclusive no modo teorético de ser, né, assume uma perspectiva de um preconceito contra a teoria, né? Mas tudo isso se dá no modo acontecido de ser, no modo de ser da explicação, que não é o modo de ser da implicação, que é o modo de ser do acontecer, né? O modo de ser do acontecer não é um modo de ser teórico, é um modo pré-teórico, como a gente observou, né? É um modo pré-reflexivo, pré-conceitual, né? E por ser não teórico, ele é especificamente um modo empirista de ser, mas muito longe de ser o modo empirista do objetivismo, né? Não se trata do empirismo objetivista, né? Porque o empirismo fenomenológico é o empirismo do ator e não o empirismo de um sujeito que contempla objetos e que descreve objetos. Esse empirismo do sujeito que contempla objetos e descreve objetos é o empirismo objetivista, que se dá no modo acontecido de ser. O empirismo fenomenológico, o empirismo da ação, se dá no modo de ser do acontecer, no modo fenomenológico existencial de ser, no modo compreensivo e implicativo de ser, e não no modo de ser do acontecer, como se dá com o empirismo objetivista, né? Então, a fenomenologia, né, e as abordagens fenomenológicas existenciais, elas se caracterizam por serem abordagens eminentemente empiristas, né, mas não é o empirismo objetivista. É um empirismo especificamente fenomenológico, é o empirismo da ação, é o empirismo do ator, que se dá no modo de ser do acontecer fenomenológico, existencial e dialógico. A palavra empirismo tem a mesma raiz que a palavra experimental, né? Que é essa raiz piri ou peri, né? Que vem do verbo grego perire, né? Que vem do verbo grego que significa arriscar, tentar, né? Porque a ação eminentemente empírica, né? O modo de ser do ator eminentemente empírico, né? É o modo de ser do desdobramento de possibilidades. É o modo de ser do desdobramento dessas forças, né? Que são o acontecer, que são o processo do devir de nós outros enquanto seres humanos, né? E esse desdobramento de forças, das forças que são as possibilidades, eles começam desde um nível pré-compreensivo, né? Evoluem e se constituem compreensivamente, desdobram-se e decaem e finam como coisa, né? Então, desde os níveis pré-compreensivos, que a possibilidade se desdobra como ação,
até o seu decaimento e coisificação, né? Então, a emergência pré-compreensiva da possibilidade, né, obriga-nos a sentir a força da possibilidade, a força empírica do processo inicial da ação, né, e embarcar no desdobramento dessa possibilidade, ser o desdobramento dessa possibilidade, né? Quer dizer, é como o surfista que tem que embarcar numa onda, mesmo que ele não saiba qual é o resultado final dessa onda, dessa transação entre ele e a onda, né? A possibilidade é sempre uma alteridade, é sempre um tu, né? E quando ela emerge, ela é desconhecida. E a relação com a possibilidade, durante todo o desdobramento da ação, é uma relação com o desconhecido, né? Com um tu que é uma alteridade radical, né? De modo tal que é sempre eivada de incerteza. É sempre a relação com a incerteza, né? É assumir o desdobramento de uma força, né? Assumir o desdobramento da ação, mas que envolve sempre um grau de incerteza, né? E com relação à incerteza, contra essa incerteza, na dialógica com essa incerteza, a ação, o desdobramento da possibilidade, a partir de seus níveis pré-compreensivos, a ação exige um tentar, um arriscar, um assumir a possibilidade e desdobrar a possibilidade, mesmo que eu tenha que lidar de um modo intrínseco com a incerteza, né? Então, é esse arriscar, esse tentar, que dá origem ao verbo grego perire, né? Que é a raiz da palavra e do conceito de empírico e que é a raiz do conceito de experimentação, né? Mas empírico e experimentação no sentido especificamente fenomenológico, né? E não no sentido objetivista. O sentido objetivista de ser é um sentido em que a relação não teórica se dá entre sujeitos e objetos, no modo acontecido de ser. O empirismo e a experimentação fenomenológica, a interpretação especificamente fenomenológica, é o desdobramento da ação que se dá no modo fenomenológico existencial, compreensivo e implicativo de ser, que é o modo de ser da ação, o modo de ser do acontecer fenomenológico, da possibilidade que se desdobra e que se constitui como consciência e que no seu desdobramento caracteriza o que nós chamamos de ação, que é eminentemente fenomenológica, pré-compreensiva, pré-teórica, acontecer, e não o acontecer.